É porque o tema agora é o tema da vez, né? O assunto da aula. Para mim, MBA Negócios com base em inteligência artificial. Então, como mudar a sua forma de abordagem no mercado a partir da inteligência artificial. Então, assim, está todo mundo se reinventando a partir das novas tecnologias, né? E um curso como esse, assim, não poderia ser diferente. Então, por isso que essa sua aula de hoje está sendo tão importante. E eu acho que é importante essas iniciativas, mas eu coloquei até os links, teve uma provocação aqui do Antares, solicitando a indicação do chats. Eu coloquei 3 aí, e eu acho que faltou até, eu podia ter colocado, faltou um, faltou o Copilot da Microsoft. Deixa eu pegar aqui. Tem algum concorrente para o chat GPT hoje que está à altura dele? Hoje, o vencedor nos testes é o Claude, Hum. da Anthropic. Ele bateu os testes e naquele teste da agulha no palheiro que eu coloquei foi o que teve a resposta bem-humorada de ter a capacidade de não só achar a agulha no palheiro, mas dizer, olha, eu acho que isso aqui é uma agulha no meio de um palheiro, botaram lá só para eu achar. Fantástico. Tem uma pergunta do Igor Lobato, não sei se chegaste a ver. Rafael, Tô vendo. como o CNJ enxerga a inovação no âmbito da gestão dentro dos tribunais? Acredito que para tornar o judiciário mais eficiente é necessário também modernizar e inovar na gestão das unidades, tanto na área meio como na área fim. Por exemplo, no CNJ tem alguma inovação sendo pensada para melhorar a gestão de desempenho dos magistrados e servidores ou alguma outra tecnologia que possa auxiliar os gestores das unidades? Boa pergunta, Igor. O, o CNJ tem isso no foco da sua atuação. O que é que a gente tem visto? A gente tem um índice de governança de TI como um dos marcadores para ver se a aplicação das tecnologias estão seguindo no caminho certo. E o próprio prêmio CNJ, então, aquilo que a gente vê muitos tribunais brigando para ver qual selo que ele recebe, talvez no âmbito federal a gente não veja nem de forma tão intensa como é na Justiça Estadual. Mas a preocupação dele com o selo que ele vai receber, que é muito parecido com o selo que nós recebemos dentro das nossas unidades judiciais, ele está sendo pautado hoje não só por critérios exclusivamente jurisdicionais. Então, a implementação de políticas de capacitação, a colaboração em projetos com outros tribunais, a implementação das tecnologias da plataforma digital do Poder Judiciário para dar indicação dessa evolução, tem tudo sido mapeado e objeto de acompanhamento pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, hoje só recebe só um tribunal com uma avaliação positiva do Conselho Nacional quem está efetivamente modernizando e inovando, inclusive no que diz respeito à gestão das unidades. A gente ainda tem uma certa resistência e nossa resposta inicial, primeira, é talvez pensar nessas metas e nessas iniciativas e no que o próprio Conselho Nacional de Justiça faz como uma coisa muito voltada a só aos números da jurisdição, mas o que a gente tem visto na prática é que é uma forma toda de repensar as estruturas e efetivamente inovar na forma como o serviço público é prestado. E a grande provocação tem sido essa. Talvez não fique explícito o suficiente, mas eu acho que o meu convite aqui, minha missão é passar para todo mundo que o mais importante é a gente estar repensando todas as estruturas, tá buscando a capacitação e inovar de fato na nossa atuação no dia a dia. Inclusive com essa melhoria da gestão do desempenho dos magistrados e dos servidores. Mas mais para frente, aqui num dos slides, eu vou mostrar a ferramenta Jump, que é uma que eu gosto muito, está disponível lá na PDPJ, que eu recomendo demais a utilização e que facilita esse tipo de análise. Fala, Hugo. Rafa, tem uma outra pergunta aqui, acrescentaria a pergunta: a aplicação da IA na justiça deve ser centralizada
ou nas unidades, ou as unidades deveriam ter liberdade na aplicação da ferramenta? Vou dizer, hoje a gente tem a gente tem a regulamentação de inteligência artificial dentro do Poder Judiciário, que é estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça, que ele estabelece a utilização dos modelos de inteligência artificial dentro de uma plataforma específica, que é a plataforma Synapses. Lá no slide que eu estava tocando em inteligência artificial, foi bem rápido, mas eu coloquei dois pontos. Uma preocupada com discriminação algorítmica e outro com transparência algorítmica. Então, são duas preocupações chaves que tem com relação aos modelos de inteligência artificial de forma ampla. O que é que a gente está acontecendo hoje e que eu mesmo estou incentivando vocês a utilizar, porque eu coloquei os links aqui. É que a gente tem uma outra tecnologia específica que não é só IA, essa realmente é inteligência artificial, que a gente está chamando de LLM, que são os modelos massivos de linguagem, que são esses que a gente consegue conversar, e que no final, em dezembro de 2022, eu virei para várias pessoas e disse: olha, o mundo mudou, porque foi a data de lançamento do ChatGPT. Ele mudou por quê? Não é porque era uma tecnologia nova, porque aquele modelo que foi apresentado lá, ele na verdade era um modelo que já estava até disponível. O que foi vencido foi a barreira de fazer o acesso à inteligência artificial. Eu consegui chegar aqui e virar para vocês: olha, usa inteligência artificial, é só clicar aqui. Essa barreira foi vencida. Antes, para poder fazer você utilizar a inteligência artificial, eu tinha que ir atrás de treinar um modelo, conversar com uns 50 de vocês para a gente sentar, ler um monte de documento, classificar, dizer se era A, se era B, se era C, e botar ele dentro do ambiente para rodar, para receber o processo, extrair o texto, jogar, dar uma resposta e consumir inteligência artificial. A mudança do mundo que aconteceu foi que hoje eu viro para vocês e disse: usem IA. Clica aí e usa. Não sei o que é que você vai fazer hoje. Pede uma dica, pede uma ajuda, clica num desses links e, olha, melhora o meu texto aqui desse texto que eu vou apresentar da decisão que eu tive na página da minha sessão judiciária. Olha, eu acabei de escrever esse parágrafo novo nessa sentença de saúde aqui, que eu não sei se esse tratamento que eu falei do medicamento está certo. Melhora esse texto para mim. E você conversa com a IA e ela vai interagir como um ser humano e resolver o problema. Então, essa barreira foi resolvida e hoje a gente tem isso. O que é que isso gera? A gente tem um contexto regulatório que não foi preparado para esse contexto novo que eu falei. O CNJ está com um grupo de trabalho ativo para fazer a atualização daquela regulamentação anterior. Mas o que é que eu digo? A gente tem no direito o mundo do DVC e o mundo dos fatos, o que é que está acontecendo de fato. Então, de fato, é uma tecnologia que está implementada, está disponível no seu computador, na internet e aqui do meu lado. E o uso de tecnologia, eu sou partidário de que a melhor forma de assegurar que ela vai ser bem aplicada é aplicando. Então, é a utilização bem feita pelos senhores e pelas senhoras que vai assegurar que essa tecnologia vai evoluir para ser bem utilizada. Inclusive, a gente vai ter vamos passar a ter várias pessoas que são usuárias e vão conseguir ver quando está errando, vai ver que às vezes tem uma sugestão equivocada, que não dá para ter 100% de confiança, que você tem que saber pedir, às vezes, uma correção, que dizer muitas vezes o seu pedido de uma forma correta. Então, isso daí é que é o contexto que eu acho que é o mais adequado. Em resumo, Irã, a gente vai ter uma atualização da regulamentação, que tem um grupo de trabalho ativo fazendo estudos sobre a situação para atualizar aquela regulamentação do uso de IA na estrutura anterior. De cara, utilizem a ferramenta efetivamente com as devidas cautelas, sabendo que, como qualquer ferramenta, até o incrível avanço tecnológico que a gente teve com a ferramenta chamada Ctrl+C, Ctrl+V, quando erra, é quem clica o Ctrl+V que erra. Então, quando você clicar o Ctrl+V do que o modelo de IA fez, obviamente a responsabilidade sua. Mas eu tenho uma ligeira impressão que quando vocês começarem a utilizar, vocês vão ver que a qualidade do Ctrl+V que a gente usa vai ficar muito mais elevado. Tem um potencial bem positivo. Então, obrigado, Hugo, pela pergunta do repassar a pergunta do Irã. Vou voltar lá
na apresentação. Deixa eu só dizer uma coisa antes de eu retomar. Me foi feito o lançamento do desafio, eu estou tentando ao máximo costurar com o que o CNJ está fazendo, estou muito mais focado em inovação e mais preocupado em fomentar ideias e aplicações de uso em vocês. Também não fiquem preocupados assim se não pegar, absorver tudo. A apresentação foi muito feita pensando em eu tratar dos tópicos e temas que eu gosto, para você conseguir pescar uma, duas ideias daquilo que é útil e fazer provocações, repensar, reavaliar os fluxos que você tem. Eu vou repassar também a apresentação no final, se vocês quiserem voltar a revisitar o que tem lá, tem um link para o vídeo do robô, para o curta-metragem lá de realidade aumentada, e os conceitos vão estar lá também para você aprofundar e até usar, quem sabe, o modelo de inteligência artificial para trocar uma ideia. E se eu quiser aplicar essa inovação social que ele falou aqui no meu contexto da unidade, que está acontecendo isso aqui, como é que eu faço para fazer? O modelo de inteligência artificial vai lhe ajudar com isso também, e a apresentação foi pensada mais nessa linha do que ser uma aula estruturada com coisa que tem que decorar. É mais várias provocações e você colhe o que lhe apetecer. É, enquanto o Rafael abre aí o slide, eu vou fazer só um merchan aqui, viu, Rafa? A nossa primeira região vai fazer a primeira jornada dos Juizados Especiais Federais nos dias 15 e 16 de abril, daqui a 2 semaninhas, tá? E vai debater, vai deliberar por enunciados que corroboram com boa parte do que já foi dito aqui pelo Rafael, né? As comissões de trabalho justamente foram adaptadas para esse novo cenário. A primeira comissão de trabalho é acesso à justiça e inclusão digital. A segunda comissão de trabalho, modernização processual e tecnológica. A terceira, instrução processual e soluções ao conflito. A quarta comissão de trabalho, efetividade da execução judicial. E a quinta, competência, gestão de processos e governança judiciária. Ou seja, foge dos padrões dos enunciados ou das temáticas das jornadas tradicionais, justamente porque, sob a coordenação do Dr. Brandão, a ideia dessa jornada é mudar o paradigma, o comportamento, a forma de trabalhar, de ver o trabalho e de legitimar também essas inovações. Como é, Rafael? Que alguns magistrados se perguntam assim, mas se eu fizer isso, eu posso ser responsabilizado. Servidor idem, colaborador, como é que a gente pode dar respaldo em termos de acesso à justiça, inclusão digital, novas tecnologias, governança judiciária, por meio dessa jornada? Então, é esse tipo de pensamento crítico, né? E que reformula a maneira de trabalhar que vai acontecer nessa jornada. Então, eu convido a todos, a todas, para que encaminhem enunciados. Inclusive você, Rafael, a gente está fazendo um convite para o CNJ para que você seja liberado para estar conosco, porque nós queríamos muito que você nos ajudasse com enunciados e boas práticas em novas tecnologias para os juizados especiais. Tu sabias que nós temos varas com 30 mil processos com tramitação só em juizado? Rapaz, 30 mil processos. A média de um juiz federal mexicano, o máximo é 3 mil processos por acervo. E nós temos 10 vezes mais. Isso é saudável, Rafael? Às vezes me perguntaram numa outra apresentação por que a gente inova tanto? Porque o que vocês veem de tecnologia e que está sendo feito no judiciário, essa discussão de justiça 4.0, de plataforma digital do judiciário, de ter uma ferramenta como o Codex com 237 milhões de processos, não tem outro país no mundo que faça qualquer coisa parecida com a gente. Por que será? A resposta é isso que o Hugo falou. A gente tem um contexto, uma pressão do volume em cima dos servidores, dos juízes e quem atua na justiça que só tem um jeito de resolver, que é com tecnologia. E essa importância dos enunciados eu acho que é fundamental, até porque legitima, não tem qualquer. É um respaldo muito importante. Eu sempre eu sempre participei da jornada. Se não tiver nenhum conflito de agenda, Hugo, pode contar comigo, vou estar lá com certeza. Sempre que posso, eu atendo. Hoje eu estou compensando folga, estou tirando umas folgas. Fazia tempo que estava para
para vencer, mas eu disse, não, esse compromisso de hoje eu não posso fugir, porque é um tema que eu gosto, acho que é importante demais. E os enunciados sempre tiveram essa importância. Eu disse, olha, eu de um jeito ou de outro vou decidir desse jeito, mas se eu tenho um enunciado, eu faço a referência ao enunciado para me respaldar. Eu faço porque às vezes eu faço assumindo o risco, se eu fiz alguma coisa, eu acho que é importante. Mas na hora que você bota uma referência ao enunciado numa decisão ou num caminho administrativo que você estabeleceu, você cria uma rede de suporte e amplia a discussão para ser muito mais do que uma escolha individual, uma política específica. Isso daí é fundamental, eu acho que o convite e a jornada do Jefferson para resolver esse tipo de problema e rediscutir é fundamental. Pode contar comigo, não tendo conflito, estarei lá. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu voltar aqui nas discussões. Talvez eu passe algumas coisas mais rápido, já que a gente só tem 1 hora para fechar. Então, espero que fique claro a importância da inovação no judiciário. A gente precisa disso, o contexto ficou evidente, a gente tem vários desafios, ainda são 84 milhões de processos, a gente precisa voltar ao ritmo de redução de acervo que a gente sempre teve, tem essa pressão por fazer entregas rápidas e com a volumetria que só no judiciário brasileiro se faz. E diga-se de passagem, a gente é cobrado, a gente entrega muito mais do que os outros, e no final do dia, a justiça, os servidores, na hora de dizer, olha, mas eu entrego valor, entrego muito, recebe a resposta de que a gente custa muito, que é uma verdade pervertida. A gente, comparado ao benefício, o nível de acesso que a justiça brasileira entrega, a gente custa muito pouco. A importância que o judiciário tem na vida de várias pessoas, na existência de vários dos municípios que dependem do bom funcionamento da previdência social no país, ele é incalculável. Inclusive na definição de políticas públicas de saúde, o papel que o Judiciário Nacional teve na construção da política de tratamento de AIDS, por exemplo, é uma coisa que muitas vezes passa obscurecida, mas foram decisões judiciais reconhecendo o direito à saúde daquele tratamento que criou a política pública de saúde, que é referência nacional. Então, o judiciário tem um resultado, um valor e um impacto social positivo que muitas vezes não é contabilizado. Mas, voltando, nesse contexto, a gente precisa inovar. Inclusive, eu acho que a gente precisa inovar muitas vezes em comunicação social. A gente pegar isso e falar, olha, isso aqui tem um resultado positivo significativo, está melhorando a vida de várias pessoas, pode melhorar inclusive a sua. Uma parte que a gente pode aprimorar e inovar. Inclusive para assegurar um melhor acesso à justiça e a transparência efetiva com relação aos nossos processos judiciais, administrativos e a atuação como um todo. Bem, eu acho muito importante fomentar um ambiente inovador para a gente poder alcançar essa inovação que a gente quer. Isso entra por uma liderança comprometida com a inovação, e a gente tem visto isso acontecer, mas se não tem nenhuma liderança comprometida com a inovação na sua área de atuação específica, eu tenho uma informação para lhe dar. Essa liderança é você, tá? Se você não está enxergando a liderança comprometida com inovação, é porque essa liderança é você. E a beleza de liderança que não está vinculada a cargo de chefia, não está ligado à atribuição, essa mudança, fomentar a participação, a colaboração entre os diversos agentes, é papel que cada um pode fazer. Então, se não tem uma liderança comprometida que você está lá com ela atuando, essa liderança tem que ser você que está escutando, e você tem que levar o ambiente de inovação para frente. A gente precisa buscar também aplicar os recursos que nós temos, a pesquisa e desenvolvimento e experimentação. Então, são atividades como essa que a gente está fazendo, cursos de gestão, mas também atuação de laboratórios de inovação, criar essas parcerias com universidades, com startups, parcerias de participação, inclusive, em eventos de tecnologia, de inovação social, de empreendedorismo, que muitas vezes passa fora do nosso radar. A nossa atuação no judiciário, nesse contexto tecnológico, não é mais só aquela exclusivamente do direito. Tem toda essa interligação à rede e ao novo contexto tecnológico e social que nós estamos inseridos. Então, criar essas parcerias é importantíssimo. E aqui eu vou pegar para fazer referência à Seção Judiciária da Bahia, que fez um acordo de cooperação com a Universidade Federal da Bahia, criando e desenvolvendo soluções para o setor administrativo e para o judicial também, com soluções tecnológicas, atividade muito importante para um ambiente inovador. A Seção Judiciária do Mato Grosso também está
celebrando um acordo similar com a Universidade Federal do Mato Grosso, e eu tenho incentivado todas as sessões judiciárias por onde eu passo para fazer o mesmo tipo de acordo. A gente tem coisa similar na seção judiciária de Alagoas, seção judiciária do Rio Grande do Norte, e acho que é um caminho importante. A gente traz a academia, a parte que está estudando, que está preocupada com inovação, com aplicar novas tecnologias, para dentro do serviço público, com os desafios técnicos, com os desafios concretos que nós temos de levar serviço de qualidade para a população. Então, essas parcerias são fundamentais e um ponto de inovação que é muito fácil de implementar. É só pedir acesso a esses processos administrativos e replicar na seção judiciária e estabelecer desafios, oportunidades, um laboratório focado em resolver os problemas daquela localidade. Isso me parece uma atividade muito importante que a gente já pode estar ampliando e ter experiências de sucesso nessa frente. Programas de ideação e aproveitamento de talentos, acho que também são duas outras frentes que a gente já se discutiu muito de banco de talentos, como aproveitar bem os talentos internos que a gente tem, ou então como fazer funcionar bem os laboratórios de inovação, como é que fazer, prototipar novas ideias. Esse ciclo é muito importante para a gente ter um ambiente e a justiça inovadora, repensar novas dinâmicas, a própria relação entre as pessoas, fazer sentar na mesa o jurisdicionado, o juiz, o servidor, o estagiário, para discutir os temas e o que está afetando o fluxo de trabalho de todos. Esses ambientes, essa troca de informação, ela é fundamental e papel nosso de fomentar e de discutir dentro do judiciário daqui para frente. Estratégias para encorajar a experimentação. Essa parte do próprio laboratório, com a ideia de prototipar, e a ideia de prototipar traz dois conceitos. Um de que eu não estou tentando resolver tudo, eu estou testando uma ideia e uma análise, que pode ser feita, inclusive, na nossa área final. A gente pode prototipar um modelo de despacho inicial que já congrega a sequência de atividades e ver qual é o que tem o melhor impacto na solução daquele problema que eu tenho de acúmulo, de decisão, de expedição, de precatório, de marcação de perícia, de realização de audiência de conciliação. Essa ideia de prototipar dentro do nosso ambiente, eu acho que ela é fundamental e a gente precisa incorporar. Nada tá resolvido de maneira definitiva, e às vezes a solução que eu tenho hoje funciona bem por 6 meses, mas no contexto que começa a se estruturar durante esse período, para de funcionar. Então, a ideia de aplicar, inclusive, metodologias que não são propriamente do direito, vou fazer referência a 3 aqui que eu uso muito quando eu visto o chapéu de desenvolvedor: metodologia ágeis, processos Scrum e Lean. Eu vou mostrar uma imagenzinha de cada uma delas, porque são 3 ideias que eu gosto demais, que são muito aplicadas no desenvolvimento de software. Com algum ajuste, a gente consegue aplicar nos nossos fluxos judiciais, administrativos, no tratamento do fluxo de trabalho que a gente tem. E isso passa também pela ideia de aceitar riscos. Então, na ideia que na hora que eu falo eu vou prototipar, pode ser que dê errado. Mas é sabendo que vai dar errado que eu já adoto as medidas para, olha, se der errado, vai travar aqui e aí eu vou ter que fazer tal coisa para contornar. Então, talvez eu comece com a amostra de, em vez de eu colocar os 1000 processos que eu tenho, eu já faço uma análise com 50, espero rodar para ver como é que tá. Então, essa ideia de aceitar os riscos, prototipar e utilizar essas metodologias tem um potencial inovador gigantesco dentro do seu fluxo de trabalho. E eu acho importante mais a gente celebrar também as iniciativas inovadoras. A gente tem a premiação interna, que eu já acho muito valioso, mas a gente talvez tenha que ampliar, divulgar bem os nossos talentos, realizar atividades de capacitação e de reprodução daquilo que funciona bem. Então, esse desafio de reconhecer bem dentro da sua unidade, reconhecer bem nas sessões judiciárias quem está fazendo um trabalho de destaque e de referência, e quem está fazendo um trabalho bom dentro das regiões para ser replicado nas demais, eu acho que é um ponto de inovação e de melhoria que a gente está devendo dentro do judiciário. Ah, ah, eu dentro da minha atuação,
algumas vezes, algumas iniciativas demoraram demais ou não foram reconhecidas. A própria extensão, por muito tempo, eu escutei, não, mas não vai funcionar, não tem como, não vai dar certo. E hoje em dia ela é utilizada de forma ampla, porque eu insisti, foi divulgando e recebeu espaço interno para se ampliar. Então, o próprio reconhecimento da iniciativa inovadora sendo divulgado dentro do TRF1, dentro do TRF3, por vários tribunais de justiça, mostrando, olha, isso é uma iniciativa que tem valor, que foi feita por servidores do próprio judiciário, com o envolvimento de todo mundo, com a sugestão. Esse espaço de reconhecimento dessas iniciativas, ela é fundamental para a gente ter esse ambiente de inovação e que vai mudando rápido e se adaptando ao que surge de novo, a qualquer nova tecnologia dessa que gere uma massa de demandas ou um complicador, passa a ser resolvido por essa nossa capacidade de inovar e celebrar as iniciativas inovadoras. Então, falando daquelas 3 metodologiazinhas com nome difícil que eu coloquei. Então, ágil, Scrum e Lean. A metodologia ágil, ela tem 12 princípios básicos que estão aqui. Então, priorizar o cliente, a ideia de que mudanças são bem-vindas, fazer entregas que geram valor, a cooperação entre os grupos e os detentores dos interesses naquela questão que está sendo tratada, o comportamento padrão de confiar e apoiar, confiar entre si, confiar no servidor, confiar no estagiário, confiar no advogado que vem no balcão e apoiar quando ele diz que tem uma dificuldade e tratar a questão que é apresentada. Conversar face a face, tratando dos temas, priorizar aquilo que funciona. E aqui eu acrescento sem medo de eventualmente fazer uma coisa que não funciona, é só que você faz uma que funciona ou que não funciona, você prioriza a que funciona, a que não funciona, você joga fora, inventa de novo, entra de novo no ciclo. Desenvolvimento incremental, lembrando daquela inovação incremental que a gente falou antes, que são pequenas melhorias que vão se juntando e fazendo um crescimento exponencial, fazendo a coisa duplicar de tamanho muito rapidamente, com pequenas melhorias que se acumulam. Excelência técnica, então, em focar em capacitação, replicar boas ideias, manter a simplicidade, ou seja, sempre focar naquilo que tem a melhor solução, a melhor entrega de forma simples, sem ser um texto muito longo, muito complexo, com uma linguagem difícil. Então, esse foco em manter a simplicidade nas soluções que são implementadas. Times autônomos e autogerenciáveis. Eu gosto muito, por onde eu passo, estruturar os setores, as supervisões, com quem trabalha comigo, com o máximo de autonomia e capacidade de se autogerenciar possível. Me aciona quando precisa de ajuda para vencer um obstáculo. Se não precisa de mim, é sinal que está tudo funcionando bem e que só vai chamar minha atenção quando estiver precisando de colaboração e foco num obstáculo que é maior, que envolve outras equipes. E outro, por fim, retrospectiva e planejamento. É a gente repassar por esse fluxo e por esses valores e esses princípios, e estar sempre revisitando na forma de um ciclo, que fica mais evidente ainda quando a gente entra no processo Scrum de desenvolvimento, que é também essa ideia de estar circulando e revisitando os temas. Não é porque eu resolvi e acertei da primeira vez com o mesmo protótipo que já está tudo certo. E desse aqui eu trago especificamente, ele é muito focado também em desenvolvimento, mas só para destacar alguns conceitos, o que está como backlog aí é a lista de coisas que eu tenho que fazer. E certamente dentro das nossas unidades tem uma lista de coisas que eu queria fazer. Pô, eu queria melhorar aquele modelo, eu queria repensar o fluxo do despacho inicial, eu preciso tratar melhor o meu procedimento de envio para perícia. Isso são questões que estão na lista de coisas por fazer. E eu vou sempre pegando uma primeira para entrar no ciclo e desenvolver. Uma das atividades que eu trouxe dessa metodologia para dentro da minha unidade a ideia no canto superior tem Daily Scrum Meeting, que é a ideia de uma reunião diária para tratar dos temas. Não precisa ser diária necessariamente, mas para cada setor tem um ponto de controle, principalmente quando a gente trabalha com equipes em trabalho remoto e presencial, em que todo mundo tem que estar ali para tratar de, olha, o que é que a gente vai fazer essa semana? O que é que tem de item novo que está lá no nosso backlog, na lista de coisas por fazer, que eu preciso tratar nesse setor? E aí, esse encontro semanal ou diário, ele é um ponto de revisão e de definição. O que é que a gente vai fazer até a próxima reunião?
E aí, aquele período de 1 semana, de 2 semanas, ele é objeto de definição e planejamento. Então, todos os meus setores têm um ponto de controle. Então, tem um ponto de controle com o gabinete, um ponto de controle com o setor de cumprimento. Cada um deles se reúne com todos os componentes para definir o que é que vai ser feito, qual o foco de atuação, eventualmente apontar, olha, está muito difícil, teve uma distribuição anormal, a gente vai precisar fazer um esforço concentrado, nascem nesse tipo de reunião. E é essa ideia dessa metodologia que é utilizada em desenvolvimento que a gente pode perfeitamente incorporar dentro das nossas unidades. Por último, a ideia da Lean Startup, que é uma empresa enxuta com foco em entregas de tecnologia, mas que eu posso dizer que a gente pode ter a unidade judicial Lean também, enxuta, que é focada em entrega. Ela parte desses quatro quadrantes, em que o primeiro é identificar aquelas oportunidades no fluxo de trabalho, no processamento dos feitos que são indicativos de uma entrega de valor, o que é que eu posso fazer e pegar, olha, do que eu estou fazendo aqui, isso aqui é o que vai melhorar mais, impactar de forma positiva como é que está o andamento do meu acervo. E em cima disso, depois de identificar, a primeira coisa, conseguir enxergar, identificar, olhando para todos os lados, pô, achei isso aqui que vai resolver, isso aqui é o principal. Planejar como é que eu posso melhorar essa dor, esse problema. Como é que eu posso inovar nessa área? Em cima disso, depois de identificado, planejar como realizar essa melhoria, executar. Definir em etapas o que é que eu posso, como é que eu faço para implementar aquela mudança, como é que eu posso inovar naquele tema. Depois de feito, revisar. Funcionou? Aquele protótipo que eu fiz pode ser ampliado? Posso virar o padrão? Posso replicar para todos os outros processos? Posso, maravilha. E aí eu entro de novo, identifico o próximo, planejo e acaba se relacionando com essa visão de um ciclo que eu posso estar transformando a minha unidade numa unidade enxuta que está sempre inovando, focando no que importa. 3 conceitozinhos que eu trouxe para vocês, muito aplicado na área de desenvolvimento, mas que eu acho que dá para ser transposto para a nossa realidade muito facilmente, com um custo bem baixo. Bem, nessa parte aqui, só antecipação de tendências tecnológicas, eu digo só que participar aqui desse evento e ter tido contato com aquele monte de tecnologia que a gente saiu falando aqui, do potencial já indicação de uma atividade de antecipação e a gente tentar, às vezes, identificar nos novos processos que estão começando a apontar alguma tendência, alguma identificação para já fazer o tratamento. A gente pode utilizar, além da identificação de roadmaps, tem técnicas de você aplicar a projeção do que é que pode estar acontecendo, inclusive com relação ao seu acervo. Recomendo demais conversar e definir hoje, em vez de ter um especialista, você pode conversar com 2 modelos de inteligência artificial. Pô, tem uma demanda habitacional, em matéria habitacional que chegou, que você nunca tinha chegado, você pode conversar hoje com um modelo, ele lhe indicar alguns artigos, ou publicações, ou notícias sobre o assunto, para você visitar, ou até resumir isso daqui para, naquele contexto, dizer se tem viabilidade, se é alguma coisa relevante, se é uma questão que tem o potencial de crescer dentro das atribuições da unidade judicial. E, além disso, fazer análise de iniciativas de outras unidades, a premiação que é feita como inovário, então uma unidade que está com bom desempenho, se a sua não está boa, uma unidade que está com os números, tem uma distribuição parecida, recebeu uma premiação que você não recebeu, e você verificar o que é que tem de interessante e, eventualmente, publicações na área também, do que é que pode ser aproveitado dentro da sua unidade. Então, acompanhar essas tendências nessas diversas frentes, com a ajuda e a intermediação desses modelos de inteligência artificial, que são seu especialista de bolso hoje, sempre disposto, sempre lhe tratando bem para tratar de qualquer assunto, no nível de complexidade que você precisar, de ser um especialista no assunto, a precisar que ele transcreva para você como se fosse uma criança de 5 anos, ele vai dar conta de se adaptar sem ficar com raiva e sem perder a paciência. E, por fim, estudos de viabilidade. Só porque viu quer dizer que é para você implantar? Não. Dentro do seu contexto, você pega aquele exemplo, vê o que é que precisa adaptar, faz um teste com uma amostra dentro da sua unidade, faz uma prototipagem para pegar o exemplo do que foi dito e ver se aquilo encaixa bem. Validada a ideia, entra no ciclo de implementação e amplia a utilização da ferramenta, da tecnologia, do novo método, da inovação social ou exponencial, ou uma inovação revolucionária dentro da sua vara. É só ter o estudo de viabilidade como indicativo, com essa possibilidade de ter um ambiente de teste e de aprimoramento ativo. Bem,
Como é que eu faço se a minha unidade não é adaptável? Uma das provocações foi, se ela não é, missão sua ser o líder de inovação. É você provocar nas pessoas e incentivar. Olha, usa tal coisa. Se sabe que fulano tem uma dificuldade, vê o que é que precisa quebrar aquilo, talvez em etapas menores, menos conflituosas, para ele não enxergar aquela mudança de forma a gerar resistência. Mas o principal, e que acho que a gente tem hoje no judiciário, é a noção de que nós precisamos ser uma cultura que abraça a mudança, para dar conta desse volume e fazer uma entrega de qualidade nesse novo contexto social que a gente tem. A gente precisa de estruturas mais orgânicas e processos flexíveis, então aquela inovação organizacional, inovação de arquitetura que a gente falou, trazendo essa flexibilidade para a gente poder representar e ter um espaço que se adapta aos novos contextos tecnológicos e sociais que se mostram, e agilidade também na tomada de decisões. Isso implica que a gente precisa responder mais rápido, a gente já responde bem e rápido, mas precisa de uma maior agilidade na tomada de decisões e que as mudanças sejam eficazes. Então, essa gerir essas mudanças com um foco em estabelecer novos padrões, inclusive voltar atrás quando a implementação não for positiva. Bem, a gente ainda encontra dentro do judiciário um percentual cada vez menor. Acho que a nota de 4,3 que vocês deram na primeira resposta da sua pessoal abertura à mudança é a indicação que a gente tem hoje um ambiente de muito menos resistência à mudança. Ainda há algumas figuras mais resistentes que isso sem vinculação até a idade é uma coisa bastante interessante. A gente tem várias pessoas inovadoras que estão até no final da carreira, mas que adoram utilizar nova tecnologia. Às vezes é a compleição pessoal da pessoa que gera resistência à mudança, mas tem estratégias para a gente vencer essas barreiras internas. Nós temos ainda a situação de uma certa falta de recurso e competência, especialmente dedicada para a inovação, mas com ajuste e criatividade, como o caso dos acordos de cooperação com as universidades, como foi dito, são indicativos de que a gente consegue sim algum recurso. Eu falei até com relação ao programa Justiça 4.0. A Justiça Federal foi um dos principais financiadores do programa Justiça 4.0, junto com a Justiça do Trabalho, e outros atores, mas uma das principais fontes foi o próprio Judiciário Federal. Então, nós com as escolhas corretas, a gente consegue aplicar bem e incorporar novas tecnologias de forma rápida, utilizando os nossos recursos. É só esse foco em pesquisa e desenvolvimento e essa abertura, essa cultura de incorporação de mudança e de inovação que é importante. Os silos organizacionais, eu enxergo que tem algumas regiões da Justiça Federal que tem problema grave, mas que não é a maioria das regiões da Justiça Federal não tem esses silos de segmentação e separação absoluta. A gente consegue bem fazer com que a gente vença essas barreiras e utilizar sempre as estratégias de superar essa barreira de formativa. É divulgar bem eventos como o presente, fazer com que todo mundo participe e facilitar o acesso a essa informação. Eu acho que isso faz com que nós conseguimos facilmente vencer essas barreiras que eventualmente se apresentam à inovação dentro de cada um dos tribunais. Por último, é a gente firmar uma cultura de flexibilidade no que diz respeito à inovação. É mentalidade de crescimento e aprendizado. Estou sempre buscando, mesmo sendo mais difícil, estou buscando entregar mais, entregar melhor, gastando menos e querendo aprender novas estratégias e utilizar novas tecnologias. Essa tem sido a lei dentro do judiciário como um todo, especialmente dentro do judiciário federal. Empoderar e dar autonomia aos colaboradores, acho que isso é muito importante, entra na parte do reconhecimento dos nossos talentos internos, mas também formar equipes e dar espaço para experimentação e novas iniciativas que buscam resolver o problema. A melhor pessoa para resolver um problema é aquela que está sentindo o problema e incomodada com o problema. Quem dificulta, às vezes, é quem tem o problema e já está adaptado ao problema e está acostumado. Isso não facilita, mas a gente empoderar as pessoas que estão com o problema e estão incomodadas com o problema é uma ferramenta fundamental nessa cultura de flexibilidade. Aceitar erros. É difícil dentro do judiciário, mas a gente tem uma estrutura que é preparada para corrigir erros. Então, testar novas
novas estratégias, mesmo na área fim, me parece fundamental. A gente pode testar novas ideias, pode eventualmente evoluir o entendimento ou voltar atrás no entendimento quando vê que o resultado não é positivo. Essa possibilidade de aceitar o erro, repetindo, o judiciário ele é concebido já com isso como uma formação, essa correção de erro. A gente tem instâncias recursais porque a gente sabe que o erro é possível e que vai acontecer. Então, a gente utilizar essa estrutura a nosso favor, essa dinâmica de correção interna de erro para testar e validar boas ideias é fundamental. E também criar os canais com retorno de informações e assegurar uma busca de melhoria contínua é o que fecha essa cultura de flexibilidade e de inovação que a gente quer dentro do judiciário. E dentro especificamente dele, a gente pode falar também de aprendizado contínuo, então participar de cursos como esse que está acontecendo de forma síncrona, na busca dos desenvolvimento de competências organizacionais, técnicas, de aplicação de tecnologia, é muito importante. E a gente tem tido dentro da SMAF esses programas de treinamento e qualificação, com cursos de excelente qualidade. Eu incluo a participação em eventos que fazem divulgação e de atuação. A gente está tendo hoje sendo realizada na SMAF também o Enastic, certo? Que focado em tecnologia aplicada no judiciário é fundamental. Sempre que possível, viu alguma palestra de interesse, vai lá, participa. A gente tem tido esses eventos de divulgação em um ambiente muito favorável dentro do Judiciário Nacional. Compartilhar conhecimento, colaborar entre as pessoas, trocar modelo que a gente sempre fez, e isso me parece fundamental. Vou falar até uma das perguntas que teve no comecinho foi sobre o GitJuice. O GitJuice é um repositório nacional de código de soluções de informática. Mas dentro do GitJuice foi criado, só para dar um exemplo, um ambiente com os fluxos automatizados de tramitação de processos nos PJs do país como um todo. Esse fluxo automatizado que está lá, que inclusive o TRF1 é responsável pela base do Fluxo Nacional da Execução Fiscal, e está colaborando com diversos outros tribunais num repositório em que todo mundo consegue contribuir e enxergar o código um do outro. Então, hoje, um tribunal novo que está implementando o fluxo, ele pode ir lá e copiar o fluxo de tramitação automatizada de um outro tribunal. A ideia é que a gente possa aproveitar melhor a nossa força de trabalho e fazer essas trocas de forma similar, com os códigos de soluções de informática, ao que a gente faz com conteúdo de decisões, despachos e sentenças. Mas mesmo essas podem ser também o tipo de conteúdo que a gente está colaborando e fazendo trocas por meio de ambientes que facilitem a pesquisa e a disponibilização desses dados. Então, bem, aprender também com experiências positivas e negativas. A gente tem uma certa resistência. Então, essa abertura ao erro, saber que a gente aprende tanto quanto acerta quando erra, eu acho que é fundamental e o tipo de mudança pela qual a gente precisa passar dentro do judiciário. Aprender quando acerta, aprender quando erra, e só garantir que a gente está sempre aprendendo, que nós vamos inovar e efetivamente nos aprimorar enquanto pessoas e os fluxos de trabalho que a gente com os quais a gente está envolvido. Bem, nessa linha de práticas de gestão de mudança, importância da comunicação clara e frequente entre todos, e aí eu volto naquela ideia do ponto de controle. Ter um ponto de controle por setor é fundamental para assegurar. Eu tenho aquele compromisso, está na minha agenda, eu tenho que falar com o setor tal, eu tenho que ouvi-los, eu tenho que dar um feedback, é fundamental para essa gestão de mudança, abertura para inovação, e a gente saber o que precisa fazer parte da nossa lista de aprimoramentos nas nossas unidades. A facilitar treinamento e capacitação de servidores, dos magistrados, de estagiários é fundamental. E ter mesmo essa capacitação interna, fazer a capacitação com relação aos nossos fluxos. Como é que usa o sistema? Como é que você aplica bem? Imagina a extensão aqui para um estagiário novo que está chegando. Passar essas informações, esse ciclo, ter documentado, é o tipo de uma boa prática de gestão de mudança dentro das unidades judiciais. Também estabelecer planos de transição na hora que a gente tem mudança de setor, do supervisor. Isso daí é o tipo de estratégia fundamental, inclusive, para realizar uma mitigação dos riscos e também realizar o acompanhamento numérico com base em dados e estatísticas, fazendo os ajustes constantes na rota de cada uma das unidades.
Em linha com a parte da estratégia de capacitação, além do que tem sido disponibilizado pela própria SMARF, o próprio Conselho Nacional de Justiça tem oferecido algumas capacitações com relação aos seus sistemas e algumas tecnologias que são de utilização ampla. Inclusive, tem vários webinários lá com relação à extensão PJE mais R, vários vídeos disponibilizados, e a gente deve disponibilizar mais uma série de webinários dentro de um mês. A gente vai começar uma nova sequência falando das novas funcionalidades. Então, tem um sistema novo que você está utilizando, não sei como utilizar o Sniper, não sei como utilizar o Jump. Faça uma busca, os links estão aqui, depois vocês têm acesso ao material, ou então no próprio canal do YouTube do CNJ para verificar se não tem alguma coisa que facilite seu acesso. Inclusive, dá para utilizar a inteligência artificial para resumir o próprio vídeo, tá? Hoje em dia, além de ler o texto, ele assiste o vídeo para a gente, pode dizer em que parte do vídeo está aquela resposta específica que você está precisando. Então, eu coloco isso aí como parte da capacitação. E agora, chegando na segunda parte, só falando da gestão de acervo, vendo que a gente tem menos de meia hora aqui, vou pegar só uns pontos para a gente pensar como é que esse conceito todo de inovação que a gente tratou né, nessa manhã já até aqui, esses conceitos vindo até da área de desenvolvimento, como é que se encaixa naquele escopo principal de gerir o meu acervo, de processos judiciais ou de processos administrativos, de atos administrativos que eu tenho que fazer na minha unidade administrativa. Como é que eu transformo isso utilizando esses sistemas em mudanças de procedimento, utilizando essas ferramentas e ações de otimização no meu fluxo, diminuindo a quantidade de atos judiciais pendentes que eu tenho, criando estratégias efetivamente de redução do acervo e, por fim, como é que a gente pode ter isso tudo se reverter no cumprimento lá das metas do CNJ e nas metas do TRF1. Bem, com relação à gestão de acervo, isso acaba sendo a pedra de toque de avaliação das nossas unidades. Foi interessante o Hugo falando sobre o juizado. Primeiro indicativo, a gente tem unidades de juizado com 30 mil processos. Então, é a pedra de toque. Na hora que eu vou falar da unidade mais difícil que eu passei, vai ser a unidade que tinha 50 mil processos, vai ser a unidade que tinha 30 mil processos. Então, a gestão desse acervo é um grande identificativo, é o que causa a primeira impressão, mas é o que reflete no andamento de todo o nosso fluxo de trabalho. Então, gerir bem esse acervo, filtrando o que é que realmente deve estar ativo e inativo, é a primeiro ponto de avaliação do tratamento dos processos judiciais. Então, isso fica muito claro e acaba por ter como reflexo dessa preocupação a possibilidade de efetivamente se aumentar a eficiência, reduzir custos e facilitar o cumprimento das metas que eventualmente são estabelecidas. Então, essa preocupação em foco na gestão do acervo, ela está realmente baseada. É como se medir a pressão do indivíduo como um primeiro indicativo da saúde geral do seu corpo. Então, é aquela medida de pressão da entrada e saída de processos como esse indicativo geral. Quer dizer tudo? Não. É indicativo de outros problemas, de problema estrutural, de falha na criação, atraso no atraso de lei, numa má distribuição de unidades judiciais, na falha do provimento de um cargo dentro daquela unidade. Não dá a visão efetivamente completa, mas é um indicativo e acaba sendo refletido por todos esses outros indicadores. Dessa preocupação muito grande que a gente tem na hora de se falar de novas tecnologias, de inovação, isso se revertir efetivamente num aprimoramento da gestão dos acervos. No geral, o que é que a gente tem de desafio comum na gestão dos acervos judiciais? A gente tem um quadro de uma distribuição que ela ainda é muito estática, ela não consegue se adaptar muito rápido pela distribuição das unidades judiciais aos contextos que são mutáveis, eles mudam ao longo do tempo, a quantidade de processo que é distribuído em cada unidade vai ser pautado por fatores sociais, questões endêmicas de uma determinada região, atuação, às vezes, de um escritório de advocacia com perfil tal acaba influenciando muito o acervo, e a gente ainda não tem uma solução definitiva para essa solução.
Mas, de cara, o fator crítico que a gente vai ter no início dessa conversa é efetivamente tratar como um objeto de preocupação e utilizar as ferramentas que a gente vai passar a ver como ferramentas que podem auxiliar nesse tratamento e nessa gestão do acervo. Bem, o que é que a gente tem como principais ferramentas e ações? De cara, a gente tem os nossos sistemas de estatística, falando especificamente do contexto do PJE, dos sistemas de processo eletrônico. Uma das escolhas que foi feita, que há espaço para crítica, mas o foco dos sistemas de processo eletrônico é efetivamente de ser sistemas de processo eletrônico. E o objetivo disso é processar eletronicamente os feitos e, por assim, se entenda a realização de atividades, a prática de atos judiciais, o registro de movimentos e o lançamento de informações com relação às partes e àqueles atos que foram praticados. E aí, veja bem, dessas coisas que eu falei relacionadas com o processamento eletrônico dos feitos, em nenhum momento eu citei acompanhamento de estatística, visão geral dos dados, filtro de relevância. Isso daí parece ser, pela escolha que foi feita, acabou sendo destinado a um sistema dedicado a esse tipo de informação. Mas por essa escolha, a gente acaba tendo como uma das principais ferramentas de ação justamente os sistemas que trazem esses dados para a gente. Dentro do contexto da primeira região, especificamente, a gente vai ter o SIEST como fonte de informação, como uma ferramenta dessa de otimização dos dados, certo? Então, o próprio PJL funciona no gerenciamento mais básico, focado em tarefas, em movimentos e alguns filtros de informação do processo, mas sempre com esse foco em processamento, e como ferramenta complementar de gestão do acervo, para possibilitar, inclusive, a sua otimização, a gente tem o próprio SIEST atuando nesse feito. E isso eu diria que está um pouco relacionado com a própria visão do sistema. O intuito é que o grande enfoque e atuação dele seja o de máxima automação do processamento dos feitos. Então, a gente fala muito em fluxos de automatização que consigam encadear aquelas atividades e que ele fique efetivamente sendo utilizado para a prática de determinados atos. Então, a ideia que a gente tem, a ideia geral do conceito do sistema de processo eletrônico é de automação dos fluxos de processamento, realização e prática de atos e tarefas específicas, permitindo que ele vai fluindo o mais rápido possível, dando uma visão externa do que a gente tem, utilizando análise de dados e ferramentas de business intelligence, que é a inteligência do negócio, analisando os dados de forma massiva, mas externamente. E aí, o que é que a gente tem nesse contexto? A ideia é que a gente utilize o SIEST, mas o próprio PJE mais R, para satisfazer a necessidade dos usuários, implementa algumas estratégias de utilização. Quem está utilizando a versão, por exemplo, mais nova da PJE mais R, já começa a ver a figura do mapa de calor lá dentro. Mas dentro da própria PDPJ, a gente tem a ferramenta Jump, que traz essa visão do fluxo de processamento dos processos dentro de um próprio ambiente, que você já consegue acessar hoje. Ao logar, você clica lá, vai para dentro da ferramenta Jump, e no dashboard inicial, ele já vai lhe mostrar tanto a duração, então o local onde o processo está gastando mais tempo dentro da sua unidade. E aqui, por exemplo, da minha, a gente consegue ver que da remessa até o despacho, a gente está tendo 11 dias sendo gastos especificamente com aquela atividade. Naquela visão do fluxo automatizado, a gente já vê assim, por exemplo, entre distribuição e recebimento, que antigamente era uma atividade que demorava bastante tempo, custa hoje 0 segundos, porque é um fluxo automatizado. É, do lançamento de uma decisão até o registro do movimento do julgamento também são 0 segundos, a gente começa a ver que tem algumas atividades que já são automatizadas pelo próprio sistema e dão um retorno muito rápido. E, eventualmente, um setor com essa visão de fluxo, de atuação, a gente consegue gerir o acervo como um todo, identificando pontos, aquele famoso gargalo da tramitação, com auxílio de um gráfico que deixa isso muito visível. A gente também pode ter a visão do volume de processos em cada um dos movimentos, para ver onde é que eles estão parados. Por exemplo, aqui a gente tem 5.000 movimentos de recebimento,
então tem um volume bem grande aqui, 1.798 documentos. Eu recomendo demais explorar a ferramenta, ela tem inclusive a visualização animada ao longo dos dias, para você ver o processo indo de um movimento para o outro, que me parece uma coisa bem interessante. Tem um ícone de fluxo de processo, é uma ferramenta de gestão visual do acervo que se complementa com o SEST, que traz aquela visão mais tradicional com os boletins que nós já conhecemos e com os números mais crus. Então, o boletim estatístico gerencial tipo 4 aqui com seus números, trazendo aquela visualização e aquela ferramenta básica de gestão de acervo que a gente muitas vezes transpõe para o Excel para fazer o tratamento dos dados, enxergar de um mês para o outro aquelas informações. Dentro do PJ mais R, uma outra ferramenta de gestão de acervo que foi trazida, que está aqui no canto inferior esquerdo, ativar mapa de calor. Ele entra dentro de cada uma das unidades, faz o processamento dos processos e indica de forma, por indicador de cor, o que é que está parado há mais tempo dentro de cada uma daquelas tarefas. Então, dá para ver aqui, por exemplo, a minutada de despacho, secretaria está tudo verdinho, minha secretaria está de parabéns, dando conta de tudo, aí só tem um processo e o que está lá está dentro do prazo. Já provavelmente, se for olhar as minhas sentenças, eu vou estar em falha com a minha unidade judicial, deve ter algumas coisas que estão estourando o prazo, está tudo vermelho. Então, olha aqui, Jeff, assinar a sentença da secretaria. Então, o juiz aqui está muito mal comportado, está o grosso dos processos no vermelho aqui, com alguns na faixa de tempo laranja, e um terçozinho aqui, menos de um terço aqui verde. Então, essa aqui, para quem está utilizando a extensão e não viu o botão de ativar mapa de calor, é uma funcionalidade que está na versão tester, tá? Você entra lá para configurar nas opções, vai ter aqui mapa de calor, painel do usuário, você define por dias a faixa de cada um daqueles processos no mapa de calor, e ele já faz uma indicação até para ajudar também nessa gestão do acervo de forma visual, batendo o olho e conseguindo integrar. Isso nessa visão de novas tecnologias. Imagina, você não precisa mais baixar o processo para copiar no Excel e fazer essa validação. É um tipo de gestão de acervo utilizando esses dados já de forma mais fácil. Bem, mas eu diria, o mais importante, como eu falei ali com relação ao Jump, é muito importante a gente ter essa visão, focar naquilo que o PJE dá indicação do sistema de processo eletrônico, que não é nem o próprio PJE, é o que vai vir pela frente. A gente precisa dessas movimentações processuais o mais dinâmica possível. Então, é com zero de tempo. Então, entrou o processo, já é recebido, já é distribuído, já vai para a unidade, gastando 0 segundos, como a gente viu. Isso é tecnologia que a gente já tem embutida dentro do nosso sistema e que deve ser utilizado ao máximo. Então, as discussões que a gente, como eu falei, a primeira região é referência no fluxo nacional da execução fiscal, porque o fluxo nacional da execução fiscal foi discutido com o uso dessas movimentações processuais dinâmicas de forma ampla dentro da região. A gente tem hoje ativa uma discussão do fluxo dos juizados também para incorporar. A gente precisa inovar e incorporar ao máximo essa tecnologia que está disponível e garantir uma integração de sistema, certo? Então, utilizando exemplo do juizado, dentro da plataforma digital do Poder Judiciário tem um sistema chamado PreviJude e tem uma integração que permite que, quando é distribuído um processo previdenciário, já é juntado de forma automática pelo próprio fluxo, para essa movimentação dinâmica, o conteúdo do processo administrativo. Ou então o conteúdo da avaliação médica que foi feito pelo perito do INSS para dentro daquele processo. Isso, ou então o CNIS daquele beneficiário já é juntado para análise de uma aposentadoria por tempo de serviço ou híbrida. Aquilo já é trazido para dentro do processo de forma automática, sem a necessidade de um servidor fazer a juntada, sem a necessidade de a gente fazer o que fazia antigamente, de ter que intimar o INSS na pessoa do procurador federal falando de tal para fazer a juntada, o processo para voltar um documento, para a gente fazer a juntada dentro do documento, mesmo quando não era processo eletrônico. Então, hoje a gente precisa cobrar esses movimentos e essa entrega de tecnologia atual que já está disponível, é só inovar e garantir que a gente vai ter fluxos padronizados, otimizados e utilizando esses sistemas satélites que já estão disponíveis dentro da plataforma digital. Bem, no geral, feita a triagem com essas visões, a gente precisa buscar aquilo que tem mais impacto dentro do nosso acervo.
tem um conceito também, faltou colocar um slide, me veio à mente, mas eu vou falar para vocês, esse daí é um que eu queria que vocês levassem, tá? Chamado o princípio de Pareto. Tem um fenômeno que acontece em várias áreas, em tudo que é humano e às vezes é natural também, chamado, que acabou sendo chamado de princípio Pareto, que é a causa de 80% do que acontece em determinada área. Então, vamos lá. A gente vai dar 20% dos assuntos que a gente tem na unidade judicial vão ser responsáveis por, no mínimo, 80% da demanda de movimento que a gente tem. Então, aquelas causas ali, raízes, aqueles 20% que a gente identifica, e com frequência, o princípio de Pareto não é nem 20%, às vezes, a depender da especialização da unidade judicial, 10% das classes dos assuntos são responsáveis por 90% do volume do trabalho que a gente tem. Então, a gente identificar no nosso acervo quem é essa janela de oportunidade, quais são aquele tipo de processo que é responsável por 90% do meu trabalho e aquele seu foco principal inicial de implementação de melhorias, de inovação e de técnicas de automatização é super importante. Então, definir para eles modelos específicos, aprimorar as decisões judiciais que atendem aqueles 10% dos tipos de processo, que é responsável por 100% dos atos judiciais, dos movimentos do trabalho do setor, é o primeiro foco de atuação. Então, ter esses modelos bem mapeados e definidos e com utilização ampla é uma primeira técnica de gestão de acervo que a gente já utiliza na nossa prática no dia a dia, mas talvez essa priorização pautada naquilo que tem o maior impacto, ele passe desapercebido. Mas, sem sombra de dúvidas, no seu fluxo de trabalho, se você parar para mapear, você vai identificar aqueles da variação que tem, aqueles 10 a 20% que são responsáveis pela grande maioria do seu trabalho que vão gerar o maior impacto. Então, isso conjuntamente com a utilização massiva dessas ferramentas de automatização de assinatura em lote, certificação e também integração com sistemas de publicação e intimação eletrônica que a gente já tem com o Diário de Justiça Eletrônico, gera as oportunidades de que a gestão do acervo traz o resultado. Eu identifico, gerindo bem meu acervo, essas oportunidades em que eu defino bem os modelos que vão ser replicados, inclusive mapeando a variabilidade necessária, fazendo assinatura em massa e utilizando a notificações de forma ampla por meio do Diário de Justiça Eletrônico, ou então, muito em breve, com a implementação ampla do domicílio eletrônico que está dentro da plataforma digital e vai facilitar esse tipo de divulgação. Bem, a gente trabalha também com a necessidade de fazer uma triagem que passe do básico na análise dos processos. É bom a gente definir alguns conceitos e critérios para definição dessa triagem. A gente pode tanto estratificar os processos por complexidade, então, já com a definição, com a identificação do Pareto, é o tipo de processo que eu quero, são os assuntos que eu quero tratar de forma bem documentada, automatizada com fluxos analógicos ou digitais, para que o processamento pela unidade seja o mais padronizado possível, certo? Com a identificação, inclusive, de análise de risco, que é que tem o maior potencial de gerar recurso, para eu já tentar evitar aquele recurso, ou discussão, então falha na criação de um requisitório de pagamento, ou de um bloqueio, isso está mapeado, e eu focar na construção de equipes que dão conta do trabalho massivo e outras que dão conta do que é novo e do que é diferente. Então, as suas equipes mais especializadas passam a estar focadas e divididas por volume, coisas com fluxo padronizado, já definido, aprimorado, testado, prototipado, que dão conta do volume de processo, e equipes especializadas que têm um volume de entrega maior, mas com um nível de complexidade maior. É o tipo de implementação que tenho certeza que boa parte de vocês que estão escutando já devem ter algum nível de implementado, mas deixar isso muito bem mapeado e vislumbrado é sensacional.
e fundamental para uma boa gestão de acervo. Inclusive, faço a provocação naquela visão dos ciclos que se repetem, esse passar pela complexidade muitas vezes é para a definição do tratamento massivo. Então, tendo uma equipe maior e massiva que dá conta do volume com fluxos padronizados, identifica, opa, isso aqui é um procedimento novo, segue para uma equipe menor que dá tratamento específico, tem uma volumetria menor, mas que define o padrão de tratamento repetitivo. E depois de tratar aquilo e definir os padrões, o tratamento em massa daquele processo passa a ser feito por uma equipe maior que dá conta de fluxos já pré-estabelecidos. Então, esse tipo de pensamento segmentado em dois, em distribuição e gestão do acervo com a triagem mais complexa, ele é fundamental. E também naquela ideia de apresentar alguns conceitos para serem pescados e aproveitados, a gente não tem costume de tratar com métodos de gestão de estoque, de contabilidade dentro da atuação jurídica. Mas na hora que a gente pensa em acervo judicial, o tratamento dele é muito parecido com o tratamento que é feito de um estoque de produtos para uma empresa que está fazendo a venda. Então, dentro desse, tem alguns conceitos bem interessantes que eu quis trazer para a gente contemplar e que, se você dá uma olhada, a gente já aplique com relação em alguns processos. Então, se eu tiver um acervo de um determinado setor, imagine os processos conclusos, eu posso ter, em relação a determinado assunto, a regra primeiro a entrar, primeiro a sair. Entrou um processo, ele já sai. E eu imagino muito se você imagina uma unidade que dá 100% de tratamento dentro de 1 ou 2 semanas do volume que ele tem, a melhor estratégia é aparecer um, sai um. Então ele não precisa se preocupar com a lista de antiguidade. E como ele sabe que vai dar conta de tudo, essa estratégia é que tem o maior retorno. Então entrou um processo, sai um processo. Entrou 10 processos, sai o primeiro, sai o segundo, sai o terceiro. Então entrou, saiu. Isso daí para alguns fluxos e algumas partes do acervo que a gente tem na hora que a gente vê a subsegmentação dele é fundamental. O conceito é o primeiro a estourar o prazo é o primeiro a sair. Então, em algumas determinações, a gente pode, por exemplo, na minha gestão de requisitório, utilizando o Cireia, eu estava com a dinâmica de que, olha, a gente dá o prazo de 30 dias para o advogado preencher. Então, a gente só trata depois de ele ter vencido. Então, o primeiro a vencer aquele prazo que for definido é o primeiro a sair. Então, aí já não é a regra de que eu vou gerir aquele acervo especificamente com aquela dinâmica. Já a gente tem outras possibilidades, como o último a entrar é o primeiro a sair, e o de maior importância é o primeiro a sair. Então, primeiro a entrar, primeiro a sair, é muito a dinâmica do próprio Código de Processo Civil, que vai dizer aquele que está mais antigo, ele vai ser o primeiro a sair, porque assim eu estou observando a lista de antiguidade. Já esse outro, o último a sair, o último a entrar, o primeiro a sair, é o que vai se adequar mais àquela dinâmica de uma unidade que dá conta do volume como um todo. E esse de maior importância, o primeiro a sair, a gente pode pensar tanto nas prioridades legais, quanto eventualmente uma liminar que tem perecimento de direito, ele entra como o de maior importância. Se não for decidido, aquilo vai perder o objeto, então a gente começa a ter esse tratamento. Então, na hora da gente pensar o nosso acervo também, não só como um bloco de processos, e que a gente vai ter compartimentos que vão estar com regras de gestão de estoque distintas, também nos dá uma maior flexibilidade e começar a pensar estrategicamente o que utilizar com relação a cada um dos tipos de processos. E dentro desse ambiente a gente começa também a ter possibilidade de, com a ajuda de novas tecnologias IA, criar modelos preditivos e de análise de risco que diz qual é a melhor estratégia para utilizar com relação a cada um desses acervos, inclusive utilizando ferramentas de decisão. Bem, eu acho que o meu tempo está quase no final. Só para fazer um arremate com relação às metas, eu queria provocar um debate entre a ideia de que vem primeiro a qualidade com relação vem primeiro as metas. É uma discussão que, vez por outra, a gente tem dentro do judiciário e eu acho que a gente precisa superar essa questão. Eu acho que cumprimento de meta e qualidade do serviço estão intimamente relacionados. Só tem capacidade de entregar um serviço de qualidade quem tem capacidade de cumprir as metas de forma adequada. Então, é esse controle da inovação, essa visão do que é que eu tenho dependência, como é que eu posso inovar e me aprimorar e fazer uma entrega num ambiente com cada vez mais
com mais desafios, utilizando bem as tecnologias que estão disponíveis, e que me assegura que eu vou tanto atender bem as metas e entregar um produto de qualidade. Então, esse debate está um tanto quanto superado. Eu acho que a gente não precisa sequer perder um tempo com uma discussão muito profunda sobre isso, só indicar que a visão do CNJ e a visão do próprio tribunal, eles estão muito alinhadas com a definição das metas. As metas do CNJ Bom dia. acabam... Tudo bem? Bem, graças a Deus. As metas do CNJ acabam se alinhando muito a uma visão geral e acaba tendo como produto final o justiça em números. Então, o intuito muito é de dar, recebe, e aquela visão geral da diminuição do acervo do judiciário como um todo, mas também hoje já evolui para incentivar a inovação, o investimento em capacitação de servidores e utilização de novas tecnologias, tudo isso para que a nossa prestação de contas e a demonstração do que é gasto com o judiciário tem evoluído e trazido retornos expressivos no que diz respeito à qualidade do serviço público que é prestado. O TRF1 tem, obviamente, interesses similares, logicamente que se alinhando a essas metas nacionais, mas o que acaba sendo cobrado por cada unidade judicial tem a capacidade de ser customizada para o contexto da primeira região. Então, esse contexto específico de alguns juizados com excesso de acervo, do perfil da jurisdição em matéria de execução fiscal que é feita na primeira região, o tipo de demanda ambiental que nós temos dentro da primeira região é toda peculiar. Então, esse ajuste a desafios e oportunidades nas metas da primeira região traz esse potencial e acaba muitas vezes refletindo, e o que é indicativo daquilo que foi falado. Não tem como a gente pensar em uma vara que entrega um produto de qualidade e não está focado também em atingir as metas. A meta é o primeiro exercício, a primeira tarefa. É aquela indicação, como eu falei, da pressão arterial, como indicativo da saúde geral do corpo. Então, a gente atende rápido as metas, porque a minha capacidade de atender bem as metas, os ajustes que eu faço para aquilo ali, são facilmente redirecionadas para o aumento da qualidade e são revertidas em benefício para o jurisdicionado, que tem uma prestação rápida, dentro dos limites e com fluxo consciente, passível de ser controlado e aprimorado a cada tempo pelas unidades judiciais. Bem, tem um resuminho aqui dos pontos-chave, eu vou entregar no material, espero que as lições que eu tenha passado para vocês seja que a inovação e a adoção de novas tecnologias são um imperativo, a gente não tem muita alternativa hoje em dia, é o contexto social que a gente está inserido, é o que se espera de qualquer serviço, serviço em geral, da iniciativa privada ou pública. Então a gente tem isso como um imperativo para o bom funcionamento do Poder Judiciário nos anos que seguem. E, além disso, cultivar uma cultura organizacional aberta à experimentação e tolerante a riscos, saber que a gente vai correr risco ao inovar, mas que aquilo é fundamental para poder evoluir e se adaptar. Isso é fundamental. Monitoramento constante do ambiente externo também, para a gente sabendo quais são as novas tecnologias, para poder antecipar tendências e identificar as oportunidades. O que é que tem de novo aí fora, que tanto pode criar demanda, quanto eu posso utilizar para atender melhor as demandas que eu tenho internas. Flexibilidade, agilidade e capacidade de adaptação são diferenciais para assegurar a efetividade da jurisdição. Só posso ser efetivo se eu sou flexível, ágil e consigo me adaptar aos diversos contextos jurisprudenciais, legislativos, sociais e tecnológicos em que estou exercendo a minha jurisdição. A gestão eficaz de acervo processual requer soluções criativas e abordagens multidimensionais. Então, usar até conceito de contabilidade, de gestão de estoque para poder evoluir a minha visão do meu próprio acervo, o que é que precisa sair de acordo com que critério e auxiliar os setores a atuar bem, segmentar os setores, dividir por nível de complexidade, chamar o princípio de Pareto. Definição clara de metas e indicadores de desempenho é essencial para direcionar os esforços. Só consigo produto de qualidade se tenho capacidade, além de fazer bem, atender as metas que me foram estabelecidas. Os dois são esforços na exata mesma direção. Mudanças profundas exigem gestão da mudança estruturada e capacitação contínua que vocês estão fazendo. Então, de parabéns à SMAF. Agradeço por demais a oportunidade e acredito que, terminando só com 5 minutos de atraso, esse é o fim da minha exposição.
Eu tenho só mais os próximos passos, mas estabeleço o programa de inovação aberta e parceria com centros de pesquisa, como a gente falou, fazendo referência à seção judiciária da Bahia, do Mato Grosso, do Rio Grande do Norte, com seus acordos. Fundamental replicar isso. Criar estruturas ágeis dedicadas à prototipação e teste de novas tecnologias, tanto nas sessões judiciárias, no tribunal, com laboratórios de inovação, mas internamente, pensando seus setores, testando ideias, fazendo pontos de controle, com a implementação sistemática de prospecção e análise de tendências tecnológicas, vendo o que tem de nova tecnologia que eu consigo implementar, quais são as minhas demandas internas para eu poder ter um acordo de cooperação com a universidade e ela vir me atender naquela implementação, revisar processos, eliminar gargalos e automatizar movimentações onde é possível, utilizando as ferramentas de gestão que a gente viu, adotar metodologias de triagem inteligentes, como o RIFO, o LIFO, com suporte em dados, como a gente também sugeriu, e também dar uma olhada lá na metodologia Agile, Scrum e Lean. É sempre bom dar uma olhada. Priorizar iniciativas alinhadas a metas nacionais e regionais para a redução do acervo, que certamente todo mundo aqui já faz. Investir em treinamento e desenvolvimento de competências em inovação e novas tecnologias. Mensurar, acompanhar e comunicar periodicamente os progressos, tanto internamente quanto para o público externo, utilizando comunicação social. Esse é o papel de vocês. Gastei menos de 1 minuto a mais e eu acho que é isso que eu tinha. Ótimo, muito bom. Excelente aula, parabéns pela apresentação. Aqui são os feedbacks dos participantes. Tá todo mundo aqui animadíssimo. Eu, particularmente, não conhecia o mapa de calor, já até adicionei aqui. Vou ver como é que eu passo a utilizar. Gostei muito do Jumper, porque ele usa mesmo os fluxos ágeis para dentro do PJE, né? Ele coloca ali para a gente poder fazer uma... Eu me lembro que em Tucuruí a gente fez a análise do fluxo, como é que ele era, e como que a gente queria que ele estivesse com barbantes, com cartolinas, hidrocor, a gente botou nas paredes o como é e como pode ser, né? Como levando em consideração o tempo morto de algumas fases que poderiam ser reduzidas. Então a gente foi, e a ideia era, o objetivo dessa dinâmica era reduzir um tempo que, salvo engano, era de 286 dias para uma aposentadoria por incapacidade para 120 dias. E aí a gente colocou nas cartolinas e deixamos nas duas paredes mesmo, para ficar bem visual. Na época não tinha esse tanto de tecnologia como hoje. Já se passaram aí 7 anos desse momento que eu estou narrando aqui. Mas aí agora o PJE parece que pegou essas ferramentas de trabalho que já são utilizadas na iniciativa privada e acoplou ao que a gente já faz. Então, assim, e eu gostei muito da ideia de... Isso a gente talvez já faça, mas não de forma tão organizada como foi colocado aqui por ti. Ter uma equipe menor que vai pensar os problemas complexos para tentar desconstruí-los, tornando-os tarefas de massa. Mas eu só posso transformar em tarefa de massa se eu construo uma estratégia, né? Se eu penso aquilo que é novo, em especial, né? Com uma equipe menor, que vai ser uma espécie de laboratório de inovação interno. Teve até uma colega nossa que disse que no Rio Grande do Norte, cada subseção tem um laboratório de inovação. Então, são unidades assim de pensamento crítico mesmo, que vão filosofar. A gente usa muito manuais, as técnicas. A gente usa a ciência do direito para descrever como que o direito positivo ele se apresenta, mas a filosofia, né, e a inovação, para mim, tem tudo a ver, porque é no momento que a gente vai romper barreiras, né? A gente está acostumado aqui com tradições, solenidades, e nem todas elas precisam perseguir ou prosseguir no século XXI, né, Rafael? Concordo demais. Minha grande preocupação é incentivar a inovação. Eu vejo dois caminhos pela frente. Ou a gente se integra a toda essa nova tecnologia e começa a fazer parte ativa da vida das pessoas, mais e mais, até porque é isso que se espera da gente, pelo que a gente é cobrado. Ou o outro caminho é a gente fica
conservando velhas práticas e vai entrar na obsolescência e vai ser substituído por alguma outra coisa que ninguém sabe o que é. Eu prefiro o caminho que o direito, a justiça vira um insumo dentro da vida das pessoas e a questão é que a vida das pessoas virou cada vez mais digital, mais tecnológica com a utilização de novas ferramentas. Então, se é isso que eles estão utilizando, se é lá que a sociedade está, nós temos que estar lá também, se adaptando, inovando e, eventualmente, deixando velhas práticas para trás. Parabéns pela aula, parabéns pelo que você está fazendo pelo judiciário. Só vou citar aqui o nome das pessoas que te parabenizaram, algumas, né? Foram muitas. Raquel, Caterine, Andréa, Bernardo, Adenor, Eliana, Vivian, Vanessa, José Alexandre, Priscila, o pessoal que está aqui vibrando, participaram do começo ao fim da aula. E assim, não vou poder falar o nome de todos, Daniel, Cíntia, Camila, Flávio, Terezinha, obrigado pela participação aqui, em massa e contagiante. Manuel Gustavo também, é um caríssimo amigo. Misael, obrigado, gente. Rafael, então é isso, né? Parabéns, a aula vai ficar gravada à disposição. O material você vai colocar conosco, né? Compartilhar. Isso, sim. Deixa eu... Vou até colocar o link aqui já para ficar fácil. Ótimo. E aí, quem quiser revisar a aula, só o Jumper, como é que faz para acessar, Rafael? O gestor regional que fica na corregedoria, a gente tem um servidor que controla Tá. o nosso acesso aos sistemas nacionais. É para ele conseguir acessar, as unidades judiciais estão todas lá. Se virem ideias de aprimoramento e melhoria, é só fazer a sugestão lá no e-mail jump@cnj.jus.br também para aprimorar. É bom todo mundo utilizando, pensando em como ela fica ainda melhor, que a perspectiva é essa. E diga-se de passagem, Jump também é um acordo de cooperação que foi feito CNJ com a Universidade Federal de Pernambuco. Então, esse modelo de inovação gerou essa ferramenta. Fica de incentivo a mais para a gente ter isso realmente em todas as sessões judiciárias. É dinheiro público muito bem aplicado e que se reverte positivamente para a gente, com novas soluções e trazendo valor para a função jurisdicional. Pô, excelente. Então, galera, entrar aí no SEI, todo mundo agora, pediu acesso ao Jumper para a gente poder ver onde é que a gente está errando mais, se estamos errando, os nossos gargalos, como que a gente pode apresentar um novo fluxograma, né? Mais inteligente, mais otimizado, customizado, como o Rafael colocou aqui na aula. Então é isso. Parabéns ao registro da Justiça Federal de Goiás. Está concluindo tratativas com a UFG para implantação da residência em TI, seguindo exemplos da Seção Judiciária da Bahia e Seção Judiciária do Mato Grosso. Nossa, que legal. A solicitação de acesso ao JUMP é enviada para a corregedoria. Né, André? A André se perguntou. Pois pronto. Então, gente, quer falar mais alguma coisa, Rafa? Não, obrigado. Eu queria dar um abraço para todo mundo aí que agradeceu. Parabéns a todos aí pela disposição. Tá aguentar 3 horas não é fácil, não. E pelo empenho durante o curso de gestão judicial. Vocês estão, o evento é excelente. Parabéns aí. Parabéns a todo mundo da escola. Obrigado, Gabriela, pelo apoio que deu. E muito boa sorte a todos vocês. Quero ver todo mundo inovando. De preferência, todo mundo depois me vem com história que nem a do Hugo, que me deixa super feliz. De poder falar por aí. Todo convertido inovador me deixa super feliz, cara. Fico muito honrado de ter feito um pouquinho de participação em você ser essa figura excepcional que está fazendo mudança aí, tá? Obrigadão a Obrigado todos. mesmo. Até a próxima. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, Rafa. Tchau, todo mundo. Tchau, Gabriela. Se ela tá... Abraço.